Enfim, aconteceu. Tô tão emocionada que nem consigo botar a cabeça e o resto em ordem. E não bebi uma gota. Inquietação pura. Desassossego. Então liguei esse gravador e resolvi ir falando o que me der vontade de falar. E esse será um capítulo das memórias que estou começando agora. Atenção. Carpe diem, disse o Gregório, e eu perguntei o que quer dizer. Raul tinha pulado na mesa, se esfregado nele. Tinha paixão pelo Gregório. Todos tinham paixão pelo Gregório. Com a ponta da espátula, acariciou a cabeça do gato para acalmá-lo. Só ele sabia acalmar esse gato quando entrava em crise. Então respondeu: colha o dia. Colha o dia? Repeti e desviei depressa o olhar. Suas mãos tremiam demais nessa manhã. Fiquei aflita, com medo que ele descobrisse o que descobri. E me lembro agora de um caso tão estranho que me contou, um caso do rio assassino. Rejeitava uma certa espécie de peixe. Não queria esse peixe em suas águas. E o pobre peixe se abraçando desesperadamente à água que o expulsava, que o cuspia para a terra. Os peixes expatriados, que precisavam lutar com mais empenho do que os outros para a sobrevivência humilhante nas margens turvas. Lá no fundo turvo do rio inimigo, os peixes exilados. Na manhã em que ele foi embora, embaixo daquela organza totalmente disfarçante, pensei de repente nessa história terrível que um amigo lhe contou quando esteve exilado na França, e daí comecei a chorar aos gritos porque vi nele o peixe cinza descamado dentro da rede lilás. Na minha tonteira nem percebi que ele ligara essa história à sua própria história. Era o peixe que o sistema rio perseguia e torturou com desvairado rancor até empurrar para a margem, marginalizado até a morte. Uma história tão pungente, e só me lembrei dela quando vi sua cara cinzenta, esvaziada. Ali estava ele de boca entreaberta, enquanto o rio prosseguia com toda a sua força. Ah, seus filha das puta! Onde estão vocês agora que não aparecem para ver o que fizeram? Hã? Já estou entrando nas veredas e quem deve estar numa é a pequena Nanta, que saiu e não voltou. Desapareceu. Um primo está investigando. Veio falar comigo, mas não recebi o moço, que sei eu da minha analista, que se especializou na técnica do silêncio, hein? Vai ver, arranjou um amor, viajou, escapou dessa sua rotina besta. Deve estar melhor do que nós. Colha o dia. Carpe diem. Ele disse meio distraidamente, o meu querido com suas mãos que tremiam tanto. Comecei a falar para distraí-lo, falar de pura aflição, tudo o que me veio à cabeça para distraí-lo, ou me distrair. Aqueles meus pequenos discursos, que os pensamentos em latim criam raízes cavados na pedra, cravados no tempo. A minha igreja era em latim e agora ficou popular. Traduziram tudo, mudaram tudo. Lamentei e Gregório ouvia com certo interesse as minhas bobagens. Só bobagens. E ele com sua paciência, suas belas mãos já escondidas nos bolsos. Mas ainda não é bem isso que eu queria dizer. Calma, Rosa Ambrósio. Não misture as coisas. Fique calma. Você começou anunciando o que aconteceu, afinal, o que tanto esperou, o que tanto pediu. O Diogo telefonou. Vou agora impostar a voz que está ficando meio esganiçada. Na emoção maior, ela fica assim. Tem que usá-la e, a não ser usada por ela, domínio absoluto. Gregório disse tantas vezes que minha voz é bonita quando fico natural. Estou natural. E com a voz, ele me amava. Quero repetir aqui nesse gravador. O Diogo vai voltar. Falou com Dionísia, perguntou por mim, mas não quis que ela me chamasse. Agora não, pediu e desligou. Ele está voltando, sem a menor pressa, no estilo que faz lembrar o Raul quando finge que não quer comer, então disfarça. Mas assim que se pilha sozinho, come vorazmente. E mesmo quando está sozinho é dissimulado, como se na vasilha não estivesse a carne moída, mas a presa ainda viva. É o jeito dos felinos, mas se ele telefonou, é porque ele vai voltar. E a volta começou no instante em que ligou e pediu notícias. Quando a Dil me falou sobre o telefonema, não deu muita importância. Foi como se informasse: hoje é lua nova. Entrei na farsa
e fiz aquela cara ausente. Ah, é? Ele telefonou? A ópera dos farsantes. Mas assim que ela se afastou, virei o último gole de vodka e corri para uma ducha violenta. Carpe diem. Ordenei aos espelhos a colheita imediata, ação direta. Ordeno aos terroristas. Voltei aos cremes, às saunas, tirei dos armários meus vestidos brancos. Tem que estar pronta, porque hoje ou amanhã, ou daqui a um mês, ou um ano, ele vai voltar. Esperar é ter esperança. Chamei a ativa, retoquei nos cabelos, unhas claras, sem manchas, nenhuma mancha, nem por dentro nem por fora. Os dentes brancos. Chamei Dio e resolvi tirar a máscara da soberba. Mas quem acredita? Perguntei. Nessa indiferença aí, fui até o seu quarto, o rádio ligado numa música sertaneja, abracei-a com força e rodopiamos um rodopio sertanejo. Ela rindo contente, eu rindo, vida nova. Ordenei e pedi um café novo. Sinta meu hálito, Deus. Está pesado? Respondeu que era hálito de pasta de dente para perfume de hortelã. Atirei-me rindo numa cadeira e só então ela teve tempo de estranhar, porque esse escândalo todo, se ele só telefonou, se ele não disse que vinha. Mas vem! Fui ao escritório e acendi um incenso, liguei o toca-discos, ainda com o disco que ele lá deixou, o saxofonista Bird, que eu detestava e que passei a amar. Experimentei as canetas, umas de cada cor, escrever. Ainda não. Escrever ainda não consigo. Estou excitada, tinindo, por enquanto só posso falar. É o que estou fazendo. Enquanto colho o dia quente, como esse café, começo pelo registro anunciado que ele vai voltar e vai recomeçar tudo de novo. Vou me arrepender e desarrepender, e 1000 vezes hei de descer aos infernos, mas esteja enleada com demônios ou pairando nos ombros de anjos, quero ficar repetindo que acho a solidão repelente. Foi horrível quando Gregório partiu. Depois foi a vez de Diogo. Adeus, Rosa. Sem falar em Miguel, que saiu antes de todos. Penso às vezes numa coisa que só tenho coragem de dizer aqui nesse gravador, livre, sozinha. Me agarrei em Diogo porque vi nele o Miguel? Não pode ser isso. Necrofilia, não. Rosa Rosário, um momento. Vou abrir a janela. Ah, olha o fogaréu no meio das nuvens. Eu te amo, sol, dizia o amado São Francisco, cravando no sol redondo os olhos redondos, cozidos de tanto amor. Aceito o cozimento e o resto. Vou ouvir coisas terríveis e coisas lindas, e vou ser exaltada e humilhada quando ele me obrigar a aceitar papéis que abomino, mas que cumprirei até a última lágrima. Sei que é um puta clichê este, mas a solidão insuportável nessa encrenca dos diabos que é a vida, o mundo. O homem precisa sim do outro, porque mesmo atormentado e atormentando, exige-se olhar no espelho mais próximo que a sua medida. Ora, a felicidade. Fidelidade é qualidade de cachorro. Ele disse rindo e latindo, au, 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 e miou em seguida, miau. Quando Raul se assustou e veio ver o que estava acontecendo, miau. Disse que teve que lavar latrinas, abominou esse tempo em que lavou as latrinas de um batalhão inteiro. Tinha dezenas delas. Não contestei na hora porque minhas reações são lentas, mas fiquei pensando, onde ele teria lavado essas latrinas se nasceu depois da guerra? E só na guerra circulava o sargento complexado que se vingava das recrutas bonitões, mandando que eles fizessem os serviços mais sujos. Fantasioso, meu menino Diogo. Não tem importância, eu também sou fantasiosa. 2 fantasiosos, cheios de fantasia. Abra a bolsa e a vida. Leva o que quiser, querido. Caixão não tem gaveta, lembra? Ana Grana deixou fazendas, casas, carros. Deixou até uma harpa dourada ao morrer, segundo um pequeno terço de vidro. Sozinha, toma meu corpo, mas não toma meu corpo, que esse não te merece. Não é modéstia. Não que esse tempo também passou, fiz as pazes com meu corpo, porque
corresponder? Consegue? Fico comovida há tantos anos de luta, quase 60, e esse corpo ainda de pé, perdendo um pouco o equilíbrio, mas de pé o pobrezinho. Estou quase chorando de emoção, mas reconheço que é um corpo ligeiramente fatigado, hein? Deixa ele quieto. Deitei-se com suas meninas de peitinhos duros e bundinha dura, que prometo não interferir mais. Quero apenas a sua companhia, entendeu, Diogo? A sua fala, o seu riso, sua graça, a sua música e a sua angústia. Quero também essa angústia. E quem sabe te distrai com aquelas piruetas, hein? Amante e irmão, beba um gole do sumo de frutas que a Dil veio trazer, parece mais intrigante do que preocupada. E essa moça que ainda não voltou, coisa mais esquisita, resmungou e se benzeu. Quer saber se não, na nossa última sessão, a Nanta não disse alguma coisa que pudesse explicar o sumiço? Ficamos pensando juntas. Não, querida, não disse nada. Falava pouco, mas estava bem, tinha os olhos bonitos, até que estavam mais brilhantes. Antes da viagem, Cordélia também ficou perguntando, e só me lembro de que ela disse que estava providenciando a minha transferência para um analista, seu amigo. Concordei, mas que tal umas férias? Ela ia me empurrando para fora, muito educada, mas me empurrando para a rua. Teríamos depois uma conversa especial. Eu chegara muito atrasada e ela tinha que sair imediatamente. Desci e foi a última vez, hein? Mas estava feliz a pequena Nanta. Vi isso nos seus olhos. Enfim, chega de Nanta, quero dizer minhas coisas, e com tamanha sede de falar tudo aqui nessa fita, descubro agora o que é o mais importante. Justamente porque a Nanta me falou é que é o mais importante. Me levantei, capengando, e vim fazer esse depoimento capítulo. Se ela não tivesse sumido, eu estaria estendida naquele divã ou em algum outro e falando em vão, em vão. Não é extraordinário? Posso andar sem a muleta? Oh, meu Pai, eu vos agradeço de coração leve e penso uma coisa que talvez seja importante. Penso que Deus precisa de nós assim como nós somos, contraditórios, confusos da nossa pureza impura, porque é na desordem que ele se ordena e nos ordena. É nesse caos de afinação desafinada que ele se realiza na perfeição. As traições, e foram tantas, hein? Não interessa, aprendi, o essencial é estarmos vivos. Não tenho mais tempo para ser infeliz. Gregório, aquele sábio, já sabia que a traição faz parte do amor. Faz apodrecer o amor, é claro, mas sem morte e sem podridão, o amor não poderia ressuscitar como Jesus ressuscitou. Ah, como estou lúcida! Um deslumbramento de lucidez. Sem morte não há ressurreição. Fico mais perto do gravador e da fita virgem, gravando esse depoimento virgem. Vou falar do meu primeiro amor. Parece tão ridículo, uma idiotice, mas não interessa o que possa parecer. Interessa é a palavra testemunhando esse instante, captando o fluido que vem aqui de dentro da minha voz, bem timbrada. Estou serena. A pronúncia caprichada. Nenhum né e nenhum tá, porque sou uma atriz. Uma atriz de classe deve falar bem, com a altivez de quem interpretou Shakespeare e se prepara para voltar ao palco. Eu vou voltar. Antes quero ir assim livre no começo do começo, lá longe, quando a rosa em botão ia colhendo estabanada as rosas da manhã. As rosas da manhã. Repetia meu pai em voz alta do livro dos poetas da França debaixo do braço. O romântico paizinho pirado que foi comprar cigarros lá no cu do Judas e até hoje, hein? Depois que ele foi, me lembrei então de procurar esse livro e não encontrei. Esse e outros livros amados e não encontrei mais nenhum. Os prediletos ele deve ter levado aos poucos para não despertar suspeitas. Fiz minha descoberta, mas não disse nada à mamãe para não magoá-la, ainda mais que fosse capaz de tudo, menos do cálculo. Esse meu pai que tinha o ar distraído de quem estava pensando em outras coisas.
Mas acho que, na verdade, esse pensamento numa coisa. Li a poesia em francês e depois li a tradução. Gostava de exibir sua pronúncia, que firmava ser impecável. Antes de se casar, viveu aí com uma francesa que veio fazer a América e teve que sustentar suas ambições quando se apaixonou por ele. Vive sem esperar pelo dia que vem, colhe hoje, desde já, colhe as rosas da vida. Colhe o dia. E aqui estou sem medo, sem aflição, sou capaz até de lembrar o nome do poeta, colheita, mas espera, vamos pela ordem. Dizem aqueles putos. Eu confessava que colhia as flores matinais e depressa antes que viessem as ventanias, pondo o arrojo floral a meu modo quando então começaram os improvisos, os sustos. Ah, como fugiam do meu controle as flores que foram murchando, as pétalas que foram caindo. Começaram a aparecer buracos, mais buracos, e os arrojos se desarranjam, perdeu o brilho. E eu mesma, hein? Onde é a graça da colhedora da manhã? Mas agora estou brincando, brincadeira minha, longe de mim qualquer traço de amargor. A última coisa que me desejo é virar uma esponja de fel, pingando aquele fel de ressentimento, horror. Quero verter bom humor, lucidez. Com lucidez quero começar por aquela noite em casa da tia Lucinda, a querida tia Lucinda, irmã da mamãe, casada com o tio André, o lado rico da família. Tio André era médico do hospital do Juqueri. Na minha ignorância, adolescente, eu sabia apenas que esse era um lugar de loucos, mas achava graça quando papai dizia que tio André era mais louco ainda do que todos aqueles loucos somados. Detestava ver gente e ouvir vozes, detestava cinema, teatro ou qualquer aglomerado. Caía no silêncio mortal se falavam perto dele em polícia. Não fumava, não bebia e mesmo nas festas comia escondido seu bife bem passado com batatas. Nas crises mais fortes de neurastenia, fechava-se em casa, os loucos chamando e ele tocando violino. Gostava de tocar violino. Parecia se entender maravilhosamente com tia Lucinda, que era jovial, falante e gostava de festas, assim como a mamãe. Tinha um filho único, Miguel. Meu primo Miguel ficou chamando a minha voz, ficou mel, ficou sol, meio cálido, com uma languidez meio dolorida, escorrendo um tanto difícil pelo tronco, áspero. Sim, ainda aquela história das feridas que parecem cicatrizadas. E basta a gente se aproximar e levantar um pouco o pano e a pele. Morávamos algumas casas diante da tia Lucinda. A diferença é que não tínhamos jardim, nem carro, nem quarto, nem quadro, nem 4 empregados e nem aquela lareira vermelha acesa todo o inverno. A diferença é que éramos pobres. O meu vago pai arrastava-se num modesto cargo na prefeitura, onde conseguiu, com um amigo, um vago comissionamento. Na manhã em que saiu sua nomeação, telefonou solidário ao piquete da greve, que estava estourando. Os servidores municipais exigiam aumento de salário. Você ainda nem começou a trabalhar e já quer aumento, estranhou a mamãe. Papai fez aquela cara de míope que só enxerga quando aperta os olhos e começou a assobiar. Assobiava bem. A luta da mamãe para manter uma aparência decente. O dinheiro curto. Vejo-a tantas vezes com aquele lápis fazendo contas. Ou mexendo doce no tacho de cobre. Passou a vender a goiabada aos conhecidos do bairro, os pedaços duros como tijolos embrulhados em papel manteiga. Passei até ódio do cheiro da goiaba. Só bem mais tarde, depois da herança, é que me reconciliei com a fruta e fazia o olhar que ninguém notava quando me ofereciam goiabada com queijo, um olhar de saudade tão mansa. Tínhamos uma órfã que ela tirou do asilo e adotou. Assim faziam as famílias da classe média sem dinheiro e que precisavam de uma empregada. Mila chamava a mamãe de madrinha.
o sobradinho amarelo de 3 janelas. Me lembro que bonitos eram os vidros das janelas de quadradinhos vermelhos e azuis, formando uma cerca em redor do vidro oval transparente, contrastando com o desenho fosco da cegonha de perfil, uma perna encolhida, a outra mergulhando num tanque de folhagem. Sou essa cegonha, disse meu pai com ar sonhador alguns dias antes de sair para comprar seus cigarros. Era divertido brincar de ver a rua nos quadradinhos. Quadrado azul era o céu, mas assim que eu passava para o de vidro vermelho, caía no inferno. O portão de ferro com a corrente, o cadeado, me parecia tão alto aquele portão com o caprichoso emaranhado de rosáceas que endureciam de repente e terminavam no alto em portas de lança. Se a mamãe alugar um dia esse porão e a casa virar um cortiço, eu me mato. Avisei no bilhete que deixei na igreja, debaixo da sandália dourada de Santo Expedito. Lá sei se isso continuava gravando. Detesto máquina. 1, 2, 3. Alô? Alô? Tem aqui esse botão que vou apertar. Pronto. Apertei. Eu estava dizendo que ela alugou o porão. Pobrezinha. Não me matei, mas disse ao Miguel que mamãe ficou com pena do Cido preto e da filharada, e por isso deixou que fossem morar lá. Falei num tom esfuziante que ele simulou não ouvir. Era generoso demais para se testemunha da priminha humilhada, escamoteada, a humilhação. Quero deixar bem claro que tio André e tia Lucinda foram os únicos que nos ajudaram nessa época. Tia Ana era muito amorosa, mas lidava com milhares de coisas ao mesmo tempo. Já não tinha a saúde boa. Nos reservava para o testamento. Vejo hoje que era uma feminista exemplar. Faria a felicidade da pequena Nanda. Mas ninguém sabia o que era feminismo, nem ela mesma, e por isso suas atividades acabaram na relação da caridade. Uma grande dama de caridade, dizia a crônica social. Fundou a casa da mãe solteira, o lar das menores abandonadas, e contratou um importante escritório de advogado para defender as causas perdidas das mocinhas perdidas. Filas de jovens e mães injustiçadas rondando o palacete de tia Ana para pedir justiça. E não saíam de mãos vazias. As mais pobrezinhas ganhavam uma sacola de mantimentos. As doentes saíam com um cartão de recomendação para a Santa Casa de Misericórdia. Tia Ana conhecia todos os médicos. As grávidas, em geral, meninas que se diziam enganadas pelo noivo, levavam um enxoval completo para o neném rejeitado pelo pai. Sei que não se usa mais essa palavra palacete, mas era um palacete a bela morada de tia Ana, como era um palacete o de tia Lucinda, com seu Chevrolet na garagem e o bando de empregados, sem falar no motorista. O vasto jardim, a salva de prata no vestíbulo e onde eram postos os convites, que chegavam em grandes envelopes de linho, eu lançava olhares compridos para esses convites. Olhares compridos para os móveis, quadros, tapetes, para o primo amado, tão amado, e o mais terno e comprido dos olhares. Vibrava com sua inteligência, tremia com sua desobediência, com sua rebeldia, cheia de humor, mas é um louco varrido. Eu me assustava quando ele aparecia em certas ocasiões com o cabelo endomado e aqueles olhos verdes que ficavam negros como as maçanetas redondas das nossas portas. Mas por que os olhos de relva úmido mudavam assim de cor? Então eu tinha medo, mas o amor era mais forte do que o medo e comecei a mentir inventando pretextos para vê-lo ainda que por um instante, de relance. Na mentira, a minha cara virava uma romã vermelha, lustrosa, amarelecida no medo. Isso na adolescência. Agora fiquei amarela definitivamente. Não interessa, ainda estou longe, lá longe, com aquele Miguel charmoso e desambicioso. Miguel, o louro, Miguel, o breve. A Segunda Grande Guerra Mundial chegava ao fim, mas diante dos noticiários delirantes, a gente pensava que a coisa ia durar muito mais. Eu frequentava uma modesta escola pública, mas sonhava com a escola de artes dramáticas da atriz portuguesa Maria Jorge.
Eu sonhava com o primo amado tão secretamente que todo mundo em redor já sabia desse amor. Noite de quinta-feira, noite de canja em casa de tia Lucinda. Uma canja muito especial, oferecida às 7 horas em ponto. Tudo para a querida tia era muito especial. Um momento, um pouco de uísque. Oh, delícia! Deixa acender aqui o cigarro. Pronto. Vamos lá. 1, 2, 3... Gravando. Eu dizia que naquela quinta-feira deixei a mamãe servindo meias com o rádio ligado. Estava muito resfriada e lá fui radiante para a casa da tia e sua canja. O céu fervendo de estrelas. Que perfume bom! Disse a Mila quando passei por ela. Estava no portão conversando com a menina do Cido. É flor de maçã, respondi. Não a maçã, mas a flor. No jardim já ouvi o violino tremendo de tio André. Olhei para o sótão iluminado, que era lá, ele se trancava para tocar a serenata de Schubert. Efigênia me abriu a porta com um uniforme preto, de gola e punhos brancos. Lamentou a ausência da mamãe e informou que minha tia estava acabando de vestir a farda. Farda? Me espantei e ela riu, escondendo a boca, pois então eu não sabia. Alistara-se como voluntária no Batalhão Feminino de Defesa Passiva Antiaérea. Curso de bombeiros, acrescentou, aprumando-se com a maior serenidade. Bombeiros, repeti como um eco. É, bombeiros. Aprendi a apagar incêndios, prestar os primeiros socorros, tarefas assim de utilidade pública. Ah, que ótimo! Muito louvável da parte dela. Eu disse, ficamos nos olhando. Perdi a expressão idiotizada quando a porta se abriu. Levei um susto. O Miguel? Era um novo motorista japonês querendo saber se devia ou não acender a lareira. Efigênia ficou indecisa. Será que não estava meio quente para a lareira? Melhor esperar Dona Lucinda descer. E será que eu não queria ligar o rádio? Ou ver as revistas estrangeiras? Ofereceu, ajeitando na mesa de tampo de bronze a pequena pilha. Baixou a voz e, como se comentasse o tricô do meu suéter, que tocou com as pontas dos dedos, informou que meu primo estava lá no quarto, ferrado no sono. Devia ter chegado de madrugada, o maroto. Andava muito mal comportado esse menino. Eu ainda não frequentava a escola de Maria Jorge, mas já representava quando elogiei com voz melíflua o modelo na capa da revista. Uma jovem cor de marfim com seu coque louro e casaco azulão, de ombros largos com botões dourados, inspirado no jaquetão dos oficiais de marinha. Os sons do violino foram enfraquecendo e não sei por que me lembro agora de uma expressão que ouvi muito as tias e primas ricas repetirem. Le dernier cri. Perguntei a meu pai o que queria dizer e ele respondeu enfático, depois de corrigir minha pronúncia. O último grito, Rosinha. Então fechei a revista com seus últimos gritos da moda, os últimos sorrisos sem alegria de uma guerra chegava ao fim. Quando vi tia Lucinda entrar fardada, levantei-me, mas não tive forças de correr para beijá-la como fazia sempre. A tia tinha virado um soldado, e a gente não beija soldado. Pode o tempo passar e passar e passar, e acho que nunca mais vou esquecer a farda de brim cinza chumbo da tia. Era de estatura mediana, mais magra do que gorda, e por isso caía-lhe bem o dolmã de botões pretos sem brilho, cinto de couro preto, com o cap dobrado, enfiado no cinto. A saia calça engomada e reta era um pouco mais clara do que o dolmã e cobria-lhe os joelhos, chegando até a fronteira das meias de algodão cinza. Tipo colegial. Sapatos pretos de amarrar, sem salto. E o cabelo? Mas o que fez a tia do seu belo penteado de pajem medieval, que descia meio ondulado até quase os ombros. O cabelo agora estava cortado bem curtinho e aplastrado com gomalina. Fiquei parada, feito estátua. Quando levo susto, fico insegura e na insegurança resvalo para a superfície gelatinosa da bajulação. Que bonita farda, titia! E esse penteado novo tão na moda, sabe que ficou uma graça? Uma graça, fiquei repetindo, feito tonta. E ela acreditando. Que bom que você gostou, disse. Enfiou 2 dedos no colarinho da camisa branca
e que devia estar apertado. Trazia na mão a gravata preta. Não sei a dar o laço. André me ensinou, mas me atrapalho, não é fácil. Limpara das unhas aparadas o verniz vermelho cereja, nem sinal de batom, apenas uma leve camada de pó de arroz no rosto, cor de marfim, como o rosto da moça da capa da revista. Elogiei o corte do Doman, o corte do cabelo, que devia ficar tão bem, com o cap, esse que ela enfiara no cinto. E tinha também as luvas brancas. Animou-se e, me tomando pelo braço, conduziu-me à sala de jantar. A grande mesa com a alvíssima toalha entremeada de rendas, o grande lustre de pingentes de cristal, notei que não usava perfume. A noite seria despojada, sem perfume, sem luz. Vai haver hoje um blackout no bairro. Comunicou com gravidade. Dirigiu-se a Figênia com voz de comanda que fosse chamar o doutor no sótão. A canja ia ser servida. E o Miguel? Dormindo ainda? Avise o Miguel, prosseguiu, baixando o olhar, procurando para a grande sopeira que destapou. Recuou um pouco para se desviar da fumaça. A fisionomia ficou branda pouco. Quando voltou a face para o teto, teve um sorriso de beatitude. O André toca divinamente essa serenata. Ficamos de pé, ouvindo os últimos acordes do violino emocionado. Olha só a mamãe de farda. Quase derrubei a cadeira quando me virei e dei com Miguel encostado na porta que dava para a copa. Tinha um largo pullover azul em cima do pijama, amarrotado, e estava sem meias. As sandálias pretas, desatadas, as tiras frouxas, o sorriso frouxo, o ligeiro pente molhado. Mais água do que pente. Aplacar os cabelos gotejantes, uma sombra alourada da barba no queixo. Tia Lucinda falava mais grosso quando ficava nervosa. Mas, filho, você não vai se vestir? Ele veio vindo no seu andar de barco. Beijou a mãe, que nem retribuiu, um olhar em pânico posto na porta por onde tio André devia entrar. Então ele piscou para mim, encostou a testa na minha. Gostava de cumprimentar desse jeito. Então, cheirava um dentifrício líquido que eu adorava, Odol. Havia um pouco de talco na gola do seu pijama. E a mamãe se alistou. Viva a mamãe! Tanto orgulho dessa mãe, atalhou a voz soturna de tia Lucinda falando agora entre os dentes. Para com isso, Miguel, não começa. Tio André entrou, retornou à mesa e quando passou por mim, acariciou de leve minha cabeça. Apertou o braço de tia Lucinda, que fez uma cara de enlevo, e no seu andar vagaroso dirigiu-se à cabeceira. Não deu o menor sinal de ter visto o filho, que foi escorregando e sentou-se pesadamente, mas tia Lucinda deu-lhe um cutucão. Ora, Miguel! Ele levantou-se, acenou, desajeitado. Boa noite, papai. O senhor está bem? O tio baixou a cabeça como se estivesse rezando. Querida, quer pedir para servir? Empalideci e corei de novo, envergonhada desses rumores que só aconteciam com as heroínas dos romances da Madame Delis, que eu lia deslumbrada, mas escondia de Miguel. Não, Rosinha, não leia essa água com açúcar. Vou te dar os livros de D.H. Lawrence. Já ouviu falar nele? Nunca ouvi. Fica perdendo tempo aí com bobagens. Não me deu os livros de D.H. Lawrence, que acabei comprando um dia, mas isso foi muito mais tarde.